invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pesado esse, hein? Pesado. Invejas, talvez aí na sua Bíblia, repare aí na sua Bíblia, nós estamos em Gálatas 5, 21. Quem está comigo, levanta a mão aí. Gostando de ver quinta-feira bonita, o povo voltando, aleluia, glória a Deus, acabou o milho, acabou a pipoca, hein? Acabou as férias, vamos gente, 2019, o melhor ano das nossas vidas. Então, entre invejas e bebedices, pode ser que na sua Bíblia, entre colchetes, tenha a palavra homicídios. Quem está com essa Bíblia aí que tem homicídios? Levanta a mão, uma turma boa aí, ó. Está vendo aí? Tem uma turma, só para vocês saberem, vocês que estão com homicídio aí, talvez vocês estão pensando, por que o pastor pulou uma palavra? Você não pensou isso? Agora levanta a mão a turma que está com a Bíblia sem homicídios, que está inveja e bebedice direto sem homicídios. Qual é a diferença? Vou falar. Quem está com a Bíblia sem homicídios é revista e atualizada. Quem está com homicídios é revista e corrigida. Qual a diferença das duas? A fonte do original que elas pegaram. Uma pegou do Textus Receptus, um código sinaítico é do Sinai, da lei de Moisés. Novo Testamento não é sinaítico. Um códice, que é a tradução da tradução da tradução da tradução da cópia da cópia da cópia da cópia, que parou na mão lá do Vaticano. E aí foi o Textus Receptus, ele tem esse nome em latim exatamente porque bateu na mão do Vaticano, eles pegaram essa tradução aqui, é a mais fiel ao original. Então essa Bíblia produziu uma quantidade de traduções que bateu aí na sua revista e corrigida. Mas tem outros manuscritos, e tem um grupo de manuscritos da Bíblia, que são chamados de, entre aspas, originais, ok? Porque os textos que a gente, na teologia, na bibliologia, são chamados de autógrafos. Você pensa, o que é autógrafo? O artista, o jogador de futebol assina o nome dele, é um autógrafo. Também. Mas o texto original, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, que o próprio Paulo botou a pena lá na tinta e chamou lá no pergaminho, a que o Paulo escreveu, a bibliologia denomina de autógrafo, o que saiu da mão do Paulo. Os autógrafos, os textos que os escritores escreveram, perdeu, irmão. 2000 anos. Foi daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, as coisas se perdem. A gente não perde? Perde roupa, perde guarda-roupa, perde carro, perde documento, perde, chuva molha, bicho come, traça, perde. Perdeu. Mas, ainda bem, pela prevenção e pela atuação de Deus na história da igreja, a Escritura foi sendo preservada por causa das cópias. Aí uma vez, estávamos numa aula de escola bíblica dominical, e uma irmã falou assim, porque esse negócio de cópia, isso não é de Deus. Vou te explicar o contexto que ela falou isso. Estávamos numa comunidade de fé, numa comunidade carente, onde a maioria esmagadora dos irmãos não tinham condição de comprar uma revista de EBD. O que nós fazíamos? Comprávamos uma revista e xerocávamos a lição para distribuir para todo mundo estudar. Era o que dava para fazer. E aí uma irmã veio nos questionar, dizendo que isso era pirataria. Eu falei, mas irmã, a gente não está vendendo a lição. Não estamos tendo lucro, ganho comercial nenhum. Nós compramos uma revista, que era o que deu para comprar. E estamos xerocando, porque o irmão da papelaria é um irmão em Cristo e ele está dando as xerox de graça, porque senão nem as xerox a gente tinha. Não, mas cópia não é de Deus, cópia é do diabo. Eu falei, então como é que a Bíblia chegou na nossa mão sem cópia? Porque a Bíblia que nós temos em mãos é a cópia da 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 cópia.
Né? Igual aquela outra irmã, já contei essa história aqui, mas tem gente nova. Aí eu gosto de contar de novo. História boa, é bom para não esquecer. Fui fazer uma visita a uma irmã, uma bênção, foi aqui não. Tem gente que já está assim, quem será que é? Você larga de ser linguarudo, hein? Aí, fui fazer a visita, né? Pastor, nova geração, você sabe, não se faz pastores como antigamente. Aí. Só se olhar que você vê. Claro, sabe por quê? Porque não se faz pastores para antigamente. Faz pastor para hoje. Entendeu? Não se faz como antigamente, porque Deus não faz para antigamente. Deus faz para o tempo. Já viu Atos? Tendo Davi servido a Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus pais. A gente serve a Deus na nossa geração. Eu não quero servir a Deus na geração passada, nem na futura. Eu quero servir na minha. E na minha eu preciso estar contextualizado. Aí, por força maior, naquele momento, eu estava sem a Bíblia de papel. E aí visitei a irmã, ela estava enferma, fiz uma oração, etc. Falei, então agora quero deixar uma palavra de Deus para a irmã. Abri a Bíblia no celular, né? Li um trecho da Escritura e fui orar com a irmã. Quando eu terminei de orar, eu percebi que ela não fechou os olhos, ela ficou assim, ó. Aí, em nome de Jesus, amém. Quando eu olhei para ela, eu percebi que ela estava direto assim, ó. Aí eu senti na vibe, na energia que vinha dela, que ela não tinha nem orado comigo. Aí aquilo me incomodou, eu falei, tá tudo bem, irmã? Aconteceu alguma coisa? A senhora está sentindo bem? Ela, o senhor acha que valeu? Aí eu falei, valeu o quê, irmã? Valeu essa oração aí, valeu? Eu falei, acho que valeu, por quê? Uai, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Eu falei, eu li a Bíblia. Não foi a Bíblia que eu li com a irmã? Ela, não, isso aí não é Bíblia, não. Eu quero a Bíblia, pastor. A Bíblia, santa, sagrada, de papel. Falei, tá. A senhora tem uma aí? Aí ela, tem, está lá na gaveta do móvel da sala. Eu fui lá, ela não podia nem levantar da cama. Abri, peguei a Bíblia dela lá. Por sinal, estava bem empoeirado. E aí, fui lá, abri a Santa Escritura de papel, li o mesmo texto, vamos orar? Aí ela, amém. Cada coisa, né? Ai, mal sabe ela, eu não ia entrar em questão, que ela queria mesmo era que eu orasse e vamos embora e pronto. Mas mal sabe ela que aquela Bíblia que ela acha que é a santa, a original, a sagrada, é a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, que já mudou de formato um monte de vezes, que já mudou de versão, de tradução, já teve revisão, atualização, correção, e ainda foi vendido como um produto comercial numa loja. E ela acha que é sagrada. Algumas coisas precisam ser reconsideradas. Mas vamos lá. Então, se a sua Bíblia tem, entre invejas e bebedices, a palavra homicídios, não é que está errado. Aqui tem ou aqui não tem, qual que está certa? As duas estão certas. Uma pegou de uma fonte, textos receptos. A outra pegou dos melhores manuscritos, uma seleção de manuscritos que foi usado para a cópia da cópia da cópia nas sociedades bíblicas dos países. A grande maioria desses originais manuscritos estão na Alemanha. Então, se a sua Bíblia pegou de uma fonte, tem homicídios. Se a sua Bíblia pegou de outra fonte, não tem homicídios normal. Geralmente, se tem homicídios, está entre colchetes. Isso significa o quê? Todas. Tem até um livrinho bem fininho, bem pequenininho, bem baratinho, antigo, acho que nem vende mais. O título do livro é Quem Colocou Colchetes na Minha Bíblia? Explicando essas questões de diferença de tradução. E aí, o colchetes é exatamente para nos indicar que aquilo que está entre colchetes não pertence aos melhores manuscritos, os tais
originais, que, como eu já te expliquei, já é a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, que data lá dos primeiros séculos, mas não é o que os escritores bíblicos escreveram mesmo, ok? Então vamos lá, vamos considerar que tem homicídio, porque se tem Bíblia que tem, então nós vamos falar de todas elas. Vamos falar da inveja, vamos falar do homicídio, vamos falar de bebedice, vamos falar de glutonaria e de coisas semelhantes. E vamos falar sobre não herdar o reino de Deus quem pratica essas coisas. Pois bem, essa é a 6ª mensagem da série. A série começou no início do mês com a verdadeira liberdade. Dos versículos 13 a 15, daí de Gálatas 5, a gente aprendeu que a verdadeira liberdade é a capacidade de dizer não. Quando você diz não para uma coisa, você está livre daquela coisa. Agora, se você não consegue dizer não, é mais forte que você, então você não é livre em relação àquilo, você está escravizado. Segundo, vimos do versículo 16 até o 18, que a carne milita contra o espírito e eles são inversamente proporcionais, ou proporcionalmente inversos. Quanto mais carne, menos espírito, quanto mais espírito, menos carne e vice-versa. Somos seres integrais, 100%. Então, se tem 80 de carne, só sobrou 20 para espírito. Se tem 70 de espírito, sobrou 30 para carne. E assim é esse pêndulo, essa balança, que dentro de nós vai militando. Uma hora a gente está mais de um lado, outra hora a gente está mais do outro. Uma hora nós estamos muito espiritual, outra hora nós estamos muito carnal. E a batalha é equilibrar essa balança para que o espírito sempre sobressaia. Amém? Terceiro, versículo 19, a gente viu aí, prostituição, impureza e lascívia, imoralidade sexual, falta de santidade e libertinagem, porneia, acatársia e azeugeia, 3 palavras gregas que significam fazer aquilo que não deve ser feito com relação às nossas paixões, que puxa a gente para as coisas erradas, nós temos então que lutar contra isso. Ah, mas é mais forte do que eu. Exercite a sua espiritualidade para que você consiga vencer isso. É aquela história dos 2 lobos. Qual que vai vencer? O que você alimentar mais. Então, verdadeira liberdade, a carne contra o espírito, aí vencendo as paixões, depois, quinta passada, vencendo o misticismo. Nós vimos aqui a idolatria e a farmaqueia. Idolatria e feitiçaria. O que é? Colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus. Uma pessoa, um cargo, o dinheiro, qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, que não é Deus, é um ídolo. É obra da carne. E a farmaqueia é manipular os elementos da natureza, como se fosse uma espécie aí de alquimista, o que é chamado literalmente de feiticeiro, manipular os elementos para atingir um benefício próprio, ou a ideia de barganhar com a divindade. Eu vou fazer isso, isso e isso, para receber aquilo, aquilo, aquilo em troca. Nosso Deus não trabalha nem de um jeito nem de outro. Ele só atua onde Ele é soberano. Ele não divide espaço com ídolo nenhum. Ou é 100% dele, ou não é nada dele. É sim, sim, não, não. Quem não ajunta, espalha. Está comigo ou não está? Então, idolatria é obra da carne, por quê? Porque não dá a Deus aquilo que pertence a Deus. A feitiçaria, essa manipulação, é obra da carne, por quê? Porque você vai manipular as coisas para você ser beneficiado. E o relacionamento com o Deus da Bíblia, das Escrituras, principalmente do Novo Testamento, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não pode ser manipulado e não pode trabalhar com barganha. Ah, eu vou fazer isso, isso e isso e Deus vai me retribuir com aquilo. Não, não funciona assim. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, não de barganha. Ok? Então, tem que vencer as paixões, tem que vencer esse misticismo, essa coisa mística e mágica, e tem gente transformando a Bíblia e o Evangelho nisso aí, não tem nada disso. Jesus não mexe com isso não. E aí, domingo passado, nós aprendemos a vencer os conflitos.
Problemas de relacionamento pessoal e interpessoal. Coisa que a gente agarra com a gente mesmo e coisa que a gente agarra com as pessoas ao nosso redor. Quais são elas? Inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção e tudo que tem ligação com isso aí. Problema de relacionamento. Então, vimos aí palavra por palavra. Nosso pequeno grupo, na terça-feira, trabalhou esse texto, essas questões, como é que a gente pode fazer para vencer isso, e tem sido uma bênção aprender e lutar contra isso para ser cada vez menos carnal. Aí hoje, dando sequência, versículo 21. Invejas, colchetes, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Aí acabou a lista. Então nós vamos encerrar a lista das obras da carne agora, e eu preciso que você veja quais são as palavras. Bota aí para nós a primeira. Aí, gente, coisa bonita, ó. Quem se arrisca para ganhar uma caixa de bombom? O Abner não vale, que já está lá no aplicativo na colinha. Alguém se arrisca? Se arrisca é ótimo. Alguém arrisca? Olha, Fitonói. Vai ganhar um bombom, hein? Moleque bom. É isso mesmo. Fitonói. O que é fitonói, gente? Invejas. Eu já falei um pouquinho domingo, porque também tem a ver com relacionamentos. Mas vou falar mais agora, porque também tem a ver com egoísmo. Porque a mensagem de hoje é lutando contra a carne, vencendo o egoísmo. Porque essas obras últimas aqui é o nosso egoísmo. As paixões, certo? O misticismo, os relacionamentos e agora os excessos. As coisas que a gente excede e só pensa na gente primeiro. E aí a gente se empanturra das coisas e acaba pecando. Então qual é a primeira aí? Invejas. E inveja pode pertencer à lista dos relacionamentos, porque inveja destrói relacionamento, mas inveja também pode pertencer à lista do egoísmo, porque se eu quero o que é seu para mim, eu estou com inveja de você, eu quero o que é seu para mim, é um egoísmo, é um jeito de eu expressar o meu egoísmo, não quero que você tenha, eu quero ter, inveja, eu quero o que é seu. Então, a palavra é essa aí, ó, fitonói. Até brinquei domingo, que é fácil você nunca mais se esquecer que inveja, ou invejas, no caso aí o iota do final ali, o i é plural. Então no caso aí, invejas, você nunca mais esquecer, quem é o invejoso? É aquele cara aqui, fitonói, entendeu? A gente passa, ele só fita nós, fica só fitando, só fita nós, de olho na gente, eu quero aquilo dele. Vou ter um igual dele. Fita nós. Invejoso. Obra da carne, hein? Cadê os invejosos aí? Levanta a mão. Tá. Estão atentos, Cristiano. Estão atentos. Fitonói. Vamos tirar isso da nossa vida, gente. Sabe por quê? Porque Deus, quando nos dá uma direção, Deus, quando nos dá uma lei, Deus, quando nos dá uma proibição, é sempre para o nosso bem. Sempre. Então, por que é que inveja é algo prejudicial? Porque quando eu desejo o que é do outro, eu estou traído pelos meus olhos, pela concupiscência dos meus olhos, desejo carnal de ter. Só que Deus não nos criou para ter, Deus nos criou para ser. E aí eu quero aquilo, eu quero ter aquilo, eu quero experimentar, eu preciso daquilo. A gente se esquece, porque isso é uma ilusão diabólica, é obra da carne, pecaminoso. Então, tudo que envolve pecado envolve ilusão. Desde o Gênesis 3, desde o Éden o homem foi iludido. Eu vou comer e vou ser igual a Deus. Foi enganado e nós estamos sofrendo isso até hoje. Então, qual é a ilusão? Eu vou ter aquilo que eu acho que é bom,
Mas eu não me lembro que quando eu vou ter uma coisa, aquela coisa também vem com o que é de ruim. Por exemplo, eu quero um carro igual ao do cara, mas eu não me lembro que aquele carro igual ao do cara bebe muita gasolina, a manutenção é muito cara, o IPVA é o zóio da cara, se estourar um pneu é um mês inteiro de salário. Aí eu olho o carro e falo, eu quero o carro, mas eu esqueço do pacote, porque tudo vem no pacote, irmãos. Eu quero aquela mulher para mim. Você sabe quanto custa aquela mulher? Você sabe o trabalho que ela dá? Você acha que é fácil lidar com o ciúme do assédio que ela sofre diariamente? Está disposto a isso? Porque do mesmo jeito que você está olhando e desejando ela para você, tem mais um monte olhando e desejando também. Você está disposto a entrar nessa parada? Porque a gente esquece que as coisas que vêm de bônus trazem consigo um ônus. Tem o bônus, mas tem o ônus. Eu quero ser o pastor dessa igreja. Deus te abençoe. Porque eu quero estar lá na frente, e quero pregar, e quero que o povo diz amém, e quero que... Mas não se esqueça que daqui a pouco, chegando em casa, você vai ter 30 mensagens de WhatsApp para responder, cada uma mais cabeluda que a outra. Vai ter um pepino para você resolver no cartório, no banco, entendeu? Você vai estar dormindo 3h30 da manhã, seu telefone vai tocar. Aí você vai acordar atordoado, oi, sem entender, ainda vai levar uma chamada. Pastor, o senhor não está atento não? Minha irmã, pode falar. Isso não é hora de pastor dormir não, o pastor tem que cuidar das ovelhas. Se for desse jeito eu vou para outra igreja, não tem pastor para cuidar de mim? Tem o ônus. Senta na cadeira lá. Bota seu CPF lá, assina o cheque, mata no peito, vai. Não, aí eu não quero não, não quero não. Você quer só o bônus? Não, o pacote é completo, amigo. Então por isso que Deus nos orienta, desde o deserto, não deseje o que é do seu próximo. Está na lei de Moisés, que é a mais primitiva de todas. Não deseje nada do seu próximo, não cobiçais. É uma lei, desde o princípio. Por quê? Porque Deus sabe que quando a gente deseja o que é dos outros, a gente é iludido por achar que só vai vir o bônus. Mas não, vem o ônus junto, e aí a gente não dá conta, porque aquilo não foi feito para nós. Me lembro quando eu era pequeno, e minha mãe solteira, esses dias ela brigou comigo, eu falei que ela brigou comigo, que minha mãe briga comigo até hoje, e briga mesmo, ela é massa. Aí, eu falei, porque quando eu era pequeno não tinha condição, não sei o que eu nunca tive isso, nunca tive aquilo. Aí ela assiste as mensagens tudo, aí ela mandou um áudio para mim, e falou, que história é essa aí? Você está falando que não tinha nada. Você tem que explicar, não tinha nada por quê? Por causa disso. Tá. Eu falei, Então, porque minha mãe era sozinha, minha mãe era solteira, professora no estado do Rio de Janeiro, ganhava menos que um salário mínimo para criar 2 filhos, sozinha, sem pensão, sem ajuda, sem nada. Ela não tem culpa não. Mas, enfim... Eu me lembro que eu sempre fui doido com tênis, sempre. Todo excesso esconde uma falta. Aprenda isso, hein? Frase boa para você postar. E olhar para a sua vida no espelho. Todo excesso esconde uma falta. Tudo aquilo que você faz demais é porque faltou em algum momento. Aí você acha que você vai suprir. É igual eu fazia, né? Que agora eu me libertei, aleluia, louvado seja Deus. Eu não tive tempo.
Quem entendeu, entendeu. Quem reconheceu o timbre do amém, já entendeu. Para quem não entendeu, o amém foi da minha esposa, que não aguenta mais eu chegar com tênis em casa, não tem nem onde guardar. Então eu não tive os tênis, principalmente os tênis que eu queria quando eu era criança, até uma boa parte da minha adolescência. Não tive. Aí hoje eu quero ter todos os tênis do mundo. Ai, meu Deus, e eu me lembro claramente que uma vez chegou um tênis, vindo de um primo meu, porque tênis lá era assim, a gente usava o que vinha dos primos. Final do ano, as tias vinham com os primos, aí comprava os tênis novos de Natal para os primos, os tênis velhos vinha para nós. E aí, vamos que vamos. Então, veio um, mas muito pequeno, e eu já tinha dado uma esticada, e aí eu calcei, ficou apertado. Aí eu tirei a palmilha, porque a gente que é pobre tem vários macetes. A gente bota jornal e joga água para ele dar aquela estufada, milho. Você não está ligado? Rapaz, né? Pobre é pobre. A gente botava milho, amigo. Eu enchi o tênis de milho de dar para galinha, que tinha no quintal lá de casa. Socava de milho, chuteira, tênis, tudo que eu ganhava dos outros que era menor, meu pé sempre foi grande, socava de milho e jogava água, porque aí o milho incha. E aí, laceava o tênis. Aí eu botava no outro dia, sem palmilha, ó, show de bola. E usava um tempão ainda. Aquele eu botei jornal, botei milho, fiz de tudo, deixei no sol, botei dentro d'água, deixei no sol, torci, botei no forno, atrás da geladeira, fiz todos os macetes, não teve jeito. Apertado, aí teve um dia, eu atrasado para ir para a escola, e meu avô, nervoso, italiano, ô menino, você vai perder o horário. Eu falei, vô, não tem tênis, o tênis que você ganhou. Eu falei, está muito apertado. Ele falou, pé de pobre não tem número, calça e vai embora. Pé de pobre não tem número. É esse que você ganhou? É esse que você vai, meu filho. Aí eu botei aquilo e fui, apertado, cheguei na escola, tirei, fiquei lá. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Tudo que não foi feito para mim, vai me incomodar. Aquele tênis não era meu, não tinha o meu número. Incomoda. A inveja, ela é prejudicial, por quê? Porque é o tênis dos outros que eu estou querendo calçar. Pô, mas o tênis é lindo, mas não é o seu número. Vai te incomodar, vai te prejudicar, vai te dar um calo, vai sangrar, e pode ser que você não aguente a dor, hein? Ah, mas eu quero aquilo para mim. Cuidado, você desejar coisa que não é para você, e depois fica pior. Então, o que é que Deus quer de nós? Que a gente seja satisfeito com tudo que tem. Eu não preciso ter tudo que eu quero, eu só preciso querer tudo que eu tenho. Simples assim. O que é que eu tenho? Arroz com feijão. Eu quero. Eu não tenho tudo que eu quero tudo que eu tenho. Só isso. Ah, mas eu quero a carne do outro. Não, a carne é do outro. O que é que faz para ter a carne? Tem que estudar mais? Vamos estudar. Tem que trabalhar mais? Vamos trabalhar. Administrar melhor o dinheiro para sobrar para comprar a carne? Então vamos administrar. Mas desejar o do outro é obra da carne. Segundo, aí vamos agora no homicídios. Bota aí para nós o homicídio. Aí, quer tentar? Vai, já que você já foi, ganha logo a caixa inteira de bombom. Aí travou, né? Ignora ele. Fonói, isso aí. Fonói. Entre colchetes, porque lá no original está assim para demonstrar que não está nos melhores manuscritos. Fonói é o que, gente? Na verdade vem do fonos. É a ideia grega. Olha só, de onde vem a origem dessa palavra que o Paulo jogou aqui. No finalzinho da lista, o Paulo pegou pesado. A inveja, o fitonói já é pesado, por quê? Porque você tem que querer as suas coisas, não dos outros. Aí já dá num rim, né? Aí depois vem isso aí que já dá no fígado, depois dá no baço, aí vai nocaute. O que é isso aí? Vem do fonos, lá, o original mesmo, a ideia da palavra na cultura grega é espíritos malignos que operam para matar os outros.
Isso não é Bíblia, isso não é demônio, isso não é teologia, não. Isso é o significado dessa palavra lá na cultura grega, de quando isso foi escrito. Você está entendendo? Lá no mundo grego, onde os gálatas viviam, falando a língua grega, vivendo na cultura helênica, essa expressão denotava espíritos, motivações que levavam à morte. Então, por associação, culturalmente, foi-se adotado no vocabulário do povo que o assassino, o homicida, é um fonói. Na verdade, o fonos, que o fonói aí é homicídios, já está no plural, o substantivo no plural. Ou seja, é uma força maior, que é espírito no mundo grego tem essa ideia, uma força maior, uma energia motivacional, que leva a uma determinada atitude. Aí, às vezes, a gente olha e fala assim, mas eu nunca matei ninguém, não. Às vezes, não fisicamente. Mas e quando a gente mata espiritualmente? E quando a gente mata emocionalmente? E quando a gente mata porque as nossas atitudes afastam as pessoas da comunhão, da presença e da vida que há em Deus? Se lembram das palavras de Jesus? Ouviste o que foi dito: se você se deitar com a mulher do outro, ou com uma mulher que não é a sua, é adultério, né? Aí os discípulos, sim senhor, está na lei. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher e desejar, já é adultério. Caraca! Aí pegou pesado, Jesus. Ouviste o que foi dito: se você tirar a vida de uma pessoa, você é um homicida. Não é isso? É isso que está na lei. Eu, porém, vos digo, se você disser no seu coração, raca, tolo, tratar alguém com desdém, com desprezo no seu coração, você já o matou. Assassinato. A ideia da palavra original não é somente assassinato literal, físico, pá, pô, pei, matou. Às vezes é um assassinato, porque a ideia lá é a motivação de matar. Então eu vou até pegar emprestado um filme, nome do filme como é que é o nome daquele ator? Que ficou carequinha? Bruce Willis. Desejo de matar. 1, 2, 3, 4, parte 2, a final, a revanche, a virada, né? Desejo de matar, tem esse filme mesmo? Duro de matar, o Bruce Willis é o duro de matar, né? Então, mas imagina aí que tem uma série de filmes, capaz de ter, né? Se não tem, eu vou inventar, esse nome é bom demais, Desejo de Matar. Talvez você nunca matou ninguém, mas levanta a mão quem já teve desejo de matar. Se você convive com qualquer pessoa por mais de 1 ano, você já teve. Qualquer pessoa. Se você convive com ela por mais de 1 ano, rotineiramente, ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, se você trabalha junto, estuda junto, congrega junto, se você faz coisas junto com uma pessoa por mais de 1 ano, você já teve. Fonói, desejo de matar. É obra da carne, irmão. Sabe qual é o grande problema? Quando nós não conseguimos tratar isso dentro de nós. E aí a gente vai, deseja matar um, e aí no coração a gente mata, também não converso mais. Aí daqui a pouco deseja matar o outro, também não quero mais. Aí a gente vai, cortando, subindo paredes, destruindo as pontes, e aí a gente vai ficando sem ter como se relacionar, a gente se implode.
porque a gente não soube lidar com essa obra da carne, o homicídio, que nem sempre é físico, na grande maioria das vezes nem é. Não é, dona? Você vive com um homem aí há tantos anos, vontade você já teve um monte de vezes, desejo na verdade, né? Mas nunca matou, por quê? Porque você não quer ser homicida, mas aí a palavra lá diz, se você já teve o desejo, a motivação, se você sequer já pensou na possibilidade de ferver uma água e jogar nele, já era. Nossa, pastor, ferver uma água e jogar Você aqui pensa que não. Vamos para a próxima. Próxima bota aí. Metai. Hã? Essa você sabia? Metai, gente. Está no vídeo. Está no vídeo, eu pergunte ao pastor de uns 3 dias atrás aí, teve a pergunta da Gislândia, sobre bebida alcoólica. Aí eu falei disso aí, ó. Metai, bebedices, na verdade é embriaguez. Embriaguez. Mas a ideia da palavra aqui é alcoólico, porque a raiz ali é o meta. E tem o metanol, que é álcool. Então esse meta aí já vem da raiz ali, é de álcool, de embriagar, de fazer o cara perder a lucidez. Mas qual é o nosso problema? A gente acha que embriaguez é só de bebida. Nem sempre, tá? Nem sempre. Tem gente que perde a lucidez por outras coisas. Tem gente que não bota uma gota de álcool na boca, mas não vive de forma lúcida. Está embriagado. Embriagado por uma mentira, embriagado por uma fofoca, embriagado pelo egoísmo. Ah, mas eu quero aquilo, a pessoa perde a lucidez, pisa na cabeça dos outros, esmaga, enforca, porque eu quero, a pessoa perde a lucidez, ela fica embriagada, sem botar uma gota de álcool. Já viu gente que toma decisão, que fala as coisas assim, que você fala, gente, essa pessoa não estava normal não, estava fora de si, já viu essa expressão? Ai, quando eu fiz aquilo eu estava fora de mim. Sabe o que significa fora de si? Embriagado, perdeu a lucidez. Nem sempre é só a bebida que leva a gente a esse tipo de atitude, não, gente. Tem várias outras formas de se embriagar. Tudo que a gente exagera por causa do egoísmo, tudo que a gente passa do ponto, tudo que a gente faz demais, tudo que é demais sobra. Exagerou. Ai, fez muito aquilo, se embriagou daquilo. Fez muito aquilo outro, se embriagou. Então, a gente precisa estar ligado das pessoas à nossa volta. Geralmente, aqueles que mais gostam da gente, aqueles que convivem conosco, nos dão sinais de que a gente está embriagado. Pô, mas você não larga isso aí mais, hein? Isso é um sinal, você pode estar embriagado daquilo ali. Pô, mas agora toda hora que eu te olho, você está nesse negócio aí? Pô, mas agora é todo dia isso? Pô, mas agora toda semana tem que ter isso? Mas agora é direto nisso aí? Mas agora é só isso? Pô, mas toda hora que eu te olho, você não, entendeu? Pode estar embriagado. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado. Pode viciar. Pode passar do limite. Pode embriagar. Você perde a lucidez, obra da carne. Para pecar é um pulo. Então, invejas, homicídios, bebedices. A próxima é glutonarias ou gulodices. É comer muito. Só que a palavra é essa aí, ó. Quem quer falar? Comói. Isso. Comói. Aí a gente olha assim e fala, ué, mas comida, o ato de comer, mastigar e engolir no grego é fagia, fagos. Comer, fagos. Por isso que a piro, porque piros é fogo em grego, né? A pira olímpica é o lugar que bota o fogo lá.
Então, pirofagia, da boca, fogo na boca. Botou na boca, é fagia, fagos. Aí você olha ali, glutonaria. Se bebedice é de beber, glutonaria, gulodice é de comer. Então eu não posso beber muito, nem posso comer muito. Só que na originalidade, como eu estou te mostrando, às vezes a embriaguez nem é de bebida, e às vezes a gulodice não é de comida. Por quê? Porque não é fagos, é comoi. É comos. Que aí no plural vira comoi. Qual é o significado dessa palavra? Que, aliás, faz parte do nosso vocabulário, mas a gente não percebe, igual a tal da farmaqueia. Feitiçaria no grego é farmácia. A gente fala, a gente entra, a gente sai, farmácia, farmaqueia, tradução feitiço, feitiçaria. Então todo farmacêutico é feiticeiro? Nesse sentido original da palavra, de misturar elementos para atingir um benefício. Pega lá da natureza, mistura, bota para dentro, parou a minha dor. É isso. Isso é farmacêutica. E isso no original, na cultura grega, é feitiçaria. Eu vou misturar umas plantas aqui, vai parar a minha dor de cabeça. Como é que eles entendiam isso lá no mundo antigo? Feitiçaria, ué. O cara misturou umas plantas com uns negócios, botou no fogo, subiu um caldo verde, ele pegou, bebeu e ficou bom. É um feiticeiro. Então, é porque as palavras vão mudando de acordo com a cultura, de acordo com o tempo, vão tomando novos significados. Então a gente precisa compreender que a Bíblia não foi escrita ontem, não foi escrita em português, pertence a uma outra cultura, uma outra língua. O grego koiné, que é essa língua aí, ela já é morta há muito tempo. Então é um exercício muito grande a gente voltar lá e tentar entender o jeito que o Paulo escreveu para a gente aprender realmente o que é que está escrito aí. Essa palavra, komos, que é a raiz ali, é a raiz da palavra comédia. Do jeito que está ali, comoi. Se você bota D-I-A ali no final, fica o quê? Comóidia. Já não parece? É a raiz da palavra comédia. Por quê? Porque a comédia nasceu na comoi. Sabe o que é comoi? São as farras greco-romanas. Farra. Sabe o que é farra? Você sabe no popular, né? Fulano está na farra. Farra é uma palavra grega, que é o ajuntamento de pessoa para bagunçar, amigo. Muita bebida, muita comida, todo mundo sem roupa, e seja o que nós quiser. Isso é farra. No original, sério, grego. Então o povo saía para a rua, é o que a gente chama aí de marchinha de carnaval. As marchinhas. Aí o povo saía para a rua, fantasiado, com máscara, com troço, e ia bebendo, e ia comendo, e ia bagunçando, e de repente parava na frente de uma casa e começavam o que eles chamavam de comédia. Porque no meio da comói tinha um embate, uma pessoa contra a outra, para ver qual das duas fazia o povo rir mais. Aí um fazia lá, vou imitar uma galinha, aí todo mundo, agora vai você, eu vou imitar um porco, todo mundo bêbado, comendo, bebendo, sem limite, todo mundo doido. Aí quem riu mais? Então fulano que ganhou. Aí o fulano que ganhou ganhava mais bebida, mais comida e mais moral, e daí surgiu a origem da palavra comédia. Todo mundo comendo, bebendo e rindo. Comói. Aí o Paulo vai e bota essa palavra aqui. Aí na hora de traduzir, glutonarias. Aí a gente olha só para a comida. Se comer muito, olho grande. Obra da carne, olho grande. Comeu tudo, não deixou para ninguém. Isso é também. Mas a ideia mesmo do termo que Paulo está querendo passar aqui é: cuidado com as farras, hein? Cuidado com a farra. Esses ambientes em que não se tem limite, em que não se observam os excessos, em que as pessoas fazem de tudo para gerar risada a qualquer custo, uns encontros que têm riso, mas que não têm felicidade. É uma alegria, mas é momentânea, porque depois que acaba aquilo ali, é só tristeza, é só derrota. Cuidado com os momentos fúteis da vida, em que vocês se ajuntam só para comer, beber, rir, brincar, e como se a vida não tivesse amanhã. Cuidado, porque você pode torrar seu dinheiro à toa. Cuidado, porque você pode falar coisa que não deve. Você pode fazer coisa que não precisa. Você pode prometer o que não é devido. Você pode se enrolar, se encalacrar todo por causa disso.
é obra da carne. Cuidado, muito cuidado. E às vezes isso pode acontecer no quintal da sua casa, com familiares e amigos. Cuidado, cuidado com esse tipo de momento fútil. Ah, nós estamos tudo rindo, brincando. É uma socialzinha. Entre nós aqui, uma socialzinha. É família, é o vizinho, é os amigos. É só entre nós socialzinha. Qual o problema que pode dar aqui? Você pode falar um negócio sem querer e prejudicar alguém, porque você se empolgou, que você estava tão alegrinho. Ai, tem tempo que eu não recebo o pessoal, tem tempo que eu não participo de um momento como esse, olha que agradável. Aí um contou uma piada, o outro contou outra piada, aí daqui a pouco já entra um palavrão, daqui a pouco já entra uma fofoca, daqui a pouco está misturando, já virou uma farra, aí você está no meio daquela porcaria toda. Pastor, mas o carnaval, rock, social, então ele é um pecado. O que é feito lá é, né? O que você me diz? Então só depende da pessoa. Né? Vamos supor, eu saí com uma mudança de bate para curtir o carnaval na rua. Não bebi, não viajei demais, mas curti com meus amigos. Mas farriou. Mas farriei. Farriou? Isso. Obra da carne. Então, Carnaval, o nome já diz. Carnaval, a festa da carne. Carnaval é o pecado. Festa da carne. Entendeu? Ah, mas era só uma socialzinha, meu amigo. Vamos para a última frase que você vai entender. Então, ó, tudo isso aí: inveja, fitonói; homicídio, fonói; bebedice, metai; glutonaria, gulodice, comói. Tudo isso é obra da carne. Leva a gente para a tendência pecaminosa. Ou, aí a última aí que ele fala é coisas semelhantes. E está desse jeito lá, ó. Homoia toutóis. Homo é igual, né? Semelhante, no grego. Por isso que o homossexual é aquele que pratica sexo com uma pessoa do sexo semelhante, do mesmo sexo. Homo. Hétero é diferente, né? Homo é igual, hétero é diferente. Então, homoia, ou seja, semelhanças, iguais; toutóis, as coisas. Coisas iguais, coisas semelhantes. Ou seja, tudo que está relacionado com isso aqui. Por que o Paulo dá essa deixa no final de coisas semelhantes? Porque às vezes a palavra que ele falou, metai, não atinge a pessoa fala, embriaguez não embriago não. Comói, essas farras aí eu não vou nas farras não. Mas aí tem a raiva. Não, eu não sou raivoso. Aí tem a dissensão. Não, eu não sou de... Não. Tem a facção. Não, eu não sou de panelinha. Mas tem a idolatria. Não, Deus está no meu coração. E tem a feitiçaria. Não, eu não manipulo ninguém, não manipulo nada, não tem nada. Então, dessa lista não tem nada que diretamente falou com você? Não. Então, pense em outras coisas semelhantes a estas. Alguma coisa tem. Senão, o que você está fazendo aqui? Já era para você estar lá, você está perfeito, ué. É ou não é, gente? Se já estamos perfeitos, o que nós estamos fazendo aqui? Está na hora de subir, então. Se você está perfeito, vem cá que eu vou orar por você, para você ir logo. Quer não? Ir para o céu todo mundo quer, né? Mas morrer ninguém quer. Não sei se vocês sabem, mas uma coisa depende da outra. Tudo bem. Então, meu querido, a lista é essa. Ela é bem abrangente. Ela abrange a nossa liberdade, coisas que a gente não consegue dizer não. Ela abrange essa balança que todos nós temos, carne contra o espírito, e é essa luta todos os dias. Ela abrange as nossas paixões, ela abrange o misticismo, a mágica da vida, as manipulações das coisas, abrange os conflitos pessoais, abrange o egoísmo, as faltas de limite, os excessos que a gente comete numa área ou na outra da vida, mas ela abrange também tudo que for semelhante a isso. Tudo que for carnal, tudo que for fútil, tudo que for maléfico, tudo que for prejudicial é obra da carne. Pastor, mas não tem fofoca na lista. É uma coisa semelhante a estas. Entendeu? Mas não tem aqui na lista nudes. Não tem nudes na lista, então pode nudes? É coisas semelhantes.
Quem está entendendo? Ah, mas não tem aqui SPC e Serasa. Coisas semelhantes. Ah, mas não tem aqui, entendeu? Não tem Instagram, não tem YouTube, não tem aqui internet, pastor. Se não tem internet, então qualquer coisa que eu fizer na internet eu estou liberado. Coisas semelhantes, meu filho. Você entendeu, né? Entendeu, né? Então tá. Então tudo que você pensar aí, ó, isso aqui eu tenho dúvida, joga nessa conta aqui, ó, coisas semelhantes. Na dúvida, não ultrapasse. Tudo que é de Deus dá paz, tudo que é de Deus flui, tudo que é de Deus gera vida e frutos que permanecem. Um negócio que é meio lá, meio cá, não sei o que, é meio escondido, ninguém pode saber, não sei o que lá, me deixou sem graça, coisas semelhantes. Coisas semelhantes. E aí, a frase agora que o Paulo dá a marretada final é, assim como eu já falei para vocês, eu vou repetir, quem pratica essas coisas não herda o reino de Deus. Que coisas, Paulo? Toda a lista toda. Aí, quais são as duas possibilidades? Pelo menos duas nós temos aqui. Entender a expressão reino de Deus como ir para o céu depois que morrer. Aí quem lê esse texto com essa prerrogativa, reino de Deus é ir para o céu depois que morrer. Como é que vai entender o texto? Aquele que prostitui, que é impuro, que é lascivo, que é idólatra, que é feiticeiro, que é inimigo, que é porfio, ciumento, raivoso, discórdia e dissensão, facção, inveja, bebedice, aquele que vive desse jeito não vai para o céu depois que morrer. Existe essa possibilidade de interpretação? Sim. Mas a expressão ali é Basileia tu Theos. Basileia tu Theos. Reino de Deus. De Deus. Porque tem Basileia tu Uranos, que é o reino dos céus. Em certo sentido, são sinônimas. Mas em determinados contextos, não são sinônimas. Reino dos céus e reino de Deus são coisas que podem ser interpretadas diferentes. Como assim? Vou explicar para encerrar. Reino de Deus pode ser que não seja ir para o céu depois que morrer. Pode ser que já seja Deus reinando na minha vida. Herdar o reino de Deus. Deus vir reinar em mim. Pode ser que o significado dessa expressão, herdar o reino, signifique quando Deus vem reinar em mim, eu passo a pertencer ao reino de Deus. E aí a tradução melhor, talvez, seria reinado de Deus. Porque o reino de Deus pode ser que não seja um lugar geográfico, um lugar existencial, aquele lugar que a gente vai depois de morrer. Pode ser, como Jesus disse, arrependei-vos, o reino de Deus está entre vós. Olha eu aqui, ó. Então, se Jesus, o Emanuel, Deus conosco, disse que pelo motivo dele estar entre nós, o reino estava entre nós, ele disse, eu vou subir, mas não vou deixar vocês sozinhos, vou derramar do meu Espírito. O Espírito de Deus foi derramado, e a Bíblia diz que ele habita em nós. Portanto, todos aqueles que receberam em si o Espírito de Deus, pelo ato regenerador, nasceram de novo, da água e do Espírito, foram gerados novamente, são novas criaturas, e aí as expressões bíblicas são muitas. Se você vive essa experiência, você tem o Espírito dentro de você. Por isso que agora no 22, o Paulo vai contrastar com a lista de obras da carne, a lista das características do fruto do Espírito. Por quê? Porque se o Espírito está em você, o reino de Deus está dentro de você, meu irmão. Você pertence ao reino de Deus. A grande pergunta é, você está vivendo de acordo com o rei
do reino? Ou você tem sido o rei do seu reino? Se o seu coração fosse um trono, quem é que está sentado aí? Deus ou você? Deus ou suas paixões? Deus ou o misticismo? Deus ou os conflitos? Deus ou o egoísmo? Ah, mas eu quero, mas Deus não quer. E aí, quem vence essa batalha? Me parece, irmãos, eu te dei as duas possibilidades. Você escolhe a que você quiser. Quando você escolher, essa aqui me dá paz, eu vou dormir tranquilo. Deus te abençoe. O que nos salva não é doutrina nem interpretação bíblica. O que nos salva é a fé em Jesus Cristo. Você crê em Jesus, você não merece, você não presta, mas o que Jesus fez presta. Então você agarra isso como se sua vida realmente dependesse disso, e isso te leva para o céu depois que você morrer. Ponto. Pela graça mediante a fé. Ponto. Sola gratia, sola fide, solus Christus. Só lhe deu glória. Ponto final. Parágrafo. Mas se a expressão reino de Deus significa Deus reinando na minha vida, aí sim fica fácil de entender. Quando eu pratico as obras da carne, Deus não está reinando em mim. Então o que é que o Paulo está dizendo? Os que praticam tais coisas não herdam o reino. O que é que ele está dizendo? Quanto mais obra da carne você praticar, menos Deus vai reinar na sua vida. Simples assim. É óbvio ou não é? Para mim parece lógico. Claro como o sol do meio-dia. Se eu sou invejoso, Deus é meu rei? Se eu sou fofoqueiro, Deus é meu rei? Deus é o rei da minha língua na hora da fofoca? Sim ou não, irmãos? Não. Se eu sou feiticeiro, eu quero manipular as coisas para o meu benefício, Deus é o rei da minha mão quando eu estou manipulando as coisas? Não. Se eu quero chapar o coco, Deus é o rei do meu coco quando ele fica chapado? Não. Eu quero ir na farra e curtir a vida, Deus é o rei da minha vida? Claro que não, gente. Deus só é o rei da minha vida quando eu me entrego 100% e plenamente à vontade dEle. Dele. Eu quero ir para a praia, mas Deus falou para eu ir para EBD. Para onde que eu vou? Vou para EBD e ponto final. Senão Ele não é meu rei. Deus falou para eu ser fiel no meu casamento, mas a dona ali está quase pelada, pulando em cima do meu colo. O que que eu faço? Eu fico fiel, porque Deus é o meu rei. Eu estou com vontade de fazer aquilo, está mais forte do que eu, é uma paixão, é aquilo que me puxa, e Deus é o meu rei? É, então Ele vai reinar em mim, de forma que eu não vou precisar praticar aquilo. Não vou precisar. Por quê? Porque eu não vou precisar de coisas carnais e fúteis para ter prazer, alegria e felicidade, porque o meu prazer, a minha alegria, a minha felicidade, a minha satisfação é fazer a vontade do meu Pai. É o que Jesus nos ensinou. Em pleno deserto, no meio da Samaria, na fonte de Sicar, no sol de meio-dia, aquela mulher pegando água, meio-dia, a hora sexta, sol na muleira, no deserto de Samaria, a mulher arrancando água, Jesus não aguentou de tanta sede e pediu um gole d'água para a mulher. E os discípulos falaram, mas a gente tem que ir comprar comida. O que é que ele responde? João capítulo 4, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu posso passar fome, mas a Bíblia não pode me faltar. Eu posso passar sede, mas a água que jorra do trono de Deus não pode me faltar. Pode me faltar o que for, mas a presença de Deus não pode me faltar. Porque Ele é o meu rei, e se assim for, eu vencerei as obras da carne. E quanto mais eu praticar, menos eu herdo o reino. É simples assim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que você nesta noite tome essa decisão de entregar a sua vida
plenamente, totalmente, para o reinado de Deus na sua vida. Se dessa lista toda aqui tem alguma coisa que você ainda está agarrado, que você ainda está travado, que você ainda não renuncie, joga fora, abandona, para com isso, deixa Deus reinar em todas as áreas da sua vida. Para que quando você morrer, não é que você vai para o reino, você já está no reino. Você entendeu? Porque a vida eterna não começa depois que morre. A vida eterna já está em nós. Porque Ele é o caminho, Ele é a vida, e Ele já está presente em nós. Já vivemos eternamente, já temos a satisfação do Senhor em nós. Não precisamos de obra de carne nenhuma. Portanto, a carne será mortificada, para que pelo Espírito sejamos vivificados para a glória de Deus. Amém.